Então, agora falar sobre a medula espinhal, com base no capítulo 2 do livro de Anatomia com Aplicação Clínica do Dr. Oscar Gonzalez, né? Então vamos lá, qual que é a função da medula espinhal? Ela conduz as informações e de estímulos da periferia do nosso corpo até o encéfalo e vice-versa. Então, ela que inerva os membros superiores, ela que inerva o membro inferior, aqui é onde fica a cabeça. Então, os nervos da mão, por exemplo, que está aqui. Imagine que isso aqui é a mão. Os nervos saem da mão com estímulos da mão, vai para a medula espinhal e da medula espinhal sobe para a nossa cabeça, para o nosso encéfalo e traduz a informação, ok? Então, qual que é a forma da medula espinhal? Aqui tem um desenho, né? Essa aqui é a medula espinhal, ok? Então, ela tem uma forma de cilindro alargado e aplanado. E ela aqui apresenta dois engrossamentos, como vocês estão vendo aqui. Um superior, que é chamado engrossamento braquial, que está a nível da vértebra C4 a T2, ok? E dela nasce vários nervos, que é os nervos que formam o plexo braquial, ok? E também temos um inferior ou lombar, que dela saem nervos também, como está sendo visto aqui. Que esses nervos formam o plexo lombar, né? Origina o plexo lombar, esses nervos. Então, aqui também temos o nome desse engrossamento aqui e desta partezinha aqui que parece uma ponta de um lápis, né? Que é a parte final da medula espinhal, se chama cono medular. Esta ponta aqui que parece uma ponta de lápis, né? Se chama cono medular. Aqui tem, antes do cono medular, tem o engrossamento, né? Que a gente já havia falado, e engrossamento braquial. Que esse cono medular está a nível das vértebras L1 e L2, ok? Que é também o final da medula espinhal. E esses nervos que saem do cono medular é chamado de cola de cavalo, que parece um rabo de cavalo, tá vendo? Parece um rabo de cavalo, então é chamado de cola de cavalo, esses nervos que saem do engrossamento lumbar. A longitude da medula espinhal, ela mede de entre 42 a 45 centímetros em adulto, né? E a coluna vertebral tem 70 a 75 centímetros, ou seja, ela é menor do que a coluna vertebral, ou seja, ela não vai até o final da coluna vertebral, né? Agora, sobre os seus limites. Ela vai ter um limite superior, que eu coloquei aqui para separar com esse pontilhado vermelho, né? O limite superior é a nível do nervo C1, a nível do foramen magno, né? Foramen magno do osso occipital, e também que divide a medula espinhal do tronco encefálico é o entrecruzamento motor. Então, essas três estruturas formam o limite superior da medula espinhal, onde que ela acaba na parte superior. Então, vamos lá. Foramen magno do osso occipital, o nervo C1 e o entrecruzamento motor. Essas três estruturas que
formam o limite superior. Agora, o limite inferior, o que delimita o fim da medula espinhal, né, é o cone medular, como eu já havia falado. E qual nível que está esse cone medular? É a nível de L1 e L2, ok? Então esses são os limites da medula espinhal. Aí aqui temos, a gente já falou sobre os engrossamentos, sobre o cono medular, sobre a cola de cavalo, que são os nervos que saem do engrossamento lobar. E agora temos estes surcos aqui que eu representei com uma linha verde, com uma linha azul. Se a gente dá um zoom em uma vista anterior da medula espinhal, vai ser como algo como isso aqui. Aqui está as paredes aqui está a parede da medula espinhal, né? E aqui ao centro está o surco ou fissura média anterior. Ao lado desse surco médio, temos outros dois surcos, que são os surcos anterolaterais, ok? Para ter uma imagem mais didática, aqui é um corte transversal da medula espinal, né? Então, o que a gente está falando são isso aqui. Tem um grande surco na parte anterior. Finge que isso aqui é anterior e aqui é posterior, né? Então, na parte medial, ou seja, na parte medial, temos o surco médio anterior e mais lateralmente temos os surcos anterolaterais. Para que servem esses surcos anterolaterais e esse surco médio anterior? O surco médio anterior serve para passar a artéria espinal anterior. Então, por aqui serve para que passa a artéria espinal anterior, por isso que faz esse grande surco, ok? E os surcos anterolaterais servem para passar as ramicílias ou as raízes motoras, né? As raicílias anteriores que dão os sentidos motores, né? A gente vai explicar isso mais para frente, mas são as raicílias que dão os movimentos, as sensações motoras. Aqui, então, raicílias anteriores, esta pintada de vermelho. Então, de uma vista anterior, é esse que se vê aqui no desenho e aqui na parte mais real, vamos dizer assim, né? Agora, vamos falar das relações, né? As relações de onde que essa medula espinal é localizada. Ela é localizada dentro do conducto raquídeo, né? Aqui temos uma vértebra e aqui temos o conducto raquídeo. Então, a medula espinal está dentro desse conducto raquídeo. E para proteger a medula espinal, mais do que somente uma vértebra, né, temos as meninges, que são tipo como capas que revestem a medula espinal para ter uma proteção. Então, para separar, temos o estute blando e o estute duro. O estute blando são as meninges. As meninges que vamos falar que são 3 meninges para proteger a medula espinal. E também o estute duro vai se denominar como osso, tá? Então o estute duro vai ser o osso e o estute blando vai ser as meninges que vão
revestir e proteger a medula espinhal. Então, temos 3 meninges, que aqui foi colocado de azul, de verde e de vermelho. Vermelho meio laranja, né? Então, temos a medula espinhal. Aí, colado com a medula espinhal, temos a pia madre, ok? Temos a pia madre bem coladinha na medula espinhal e é o primeiro revestimento. Depois, um segundo revestimento, temos a aracnoide. E mais superficialmente, temos a dura madre. Então são essas 3 meninges que protegem a medula. E depois, mais superficialmente ainda, temos a vértebra, né? Então essas são as relações de proteção da medula espinhal. Ok? Então aqui, como que a gente viu aqui, que é uma vista anterior, né? Uma vista de frente da medula espinhal. Aqui é uma vista de costa dela. Então, como vimos aqui, a nível de C1 do foramen magnum é a parte, o limite superior. E aqui, a nível do cono medular, que fica em L1 a L2, tem o limite inferior. Ok? Então, aqui atrás temos essa vista, como vimos aqui. Aqui vamos ter a parede da medula espinhal. Aqui ao centro, como vimos na vista anterior, é a fissura média anterior. Então, aqui ao centro, na vista posterior, vai ter a fissura média posterior. Ok? Como vimos aqui na vista anterior, temos o surco anterolateral, né? Então aqui vai ser os surcos posterolaterais. E entre estes 2 surcos temos outro surco, que esse surco vai se chamar surco intermédio, porque vai ficar entre o surco posterolateral e surco médio ou fissura média posterior. Então temos o surco intermédio. Então vemos que esse surco intermédio separam 2 regiões, né? 2 regiões da medula espinhal, que são chamadas as grácio, que depois vamos ver que elas têm sua função, as grácio e as cuneiforme. Aqui desse lado, mesma coisa, as grácio e as cuneiforme. Como vemos que as grácio é mais medialmente, né? Medialmente, e as cuneiforme é mais lateralmente. Ok? Agora vamos falar da configuração externa da substância blanca. A gente já viu aqui todos os seus surcos, né, da medula espinhal. Então vamos recapitular: surco médio anterior, surco anterolateral, esses 2, surco posterolateral, surco ou fissura média posterior. E separando esses 2 surcos aqui, temos o surco intermédio. Aqui a gente viu que é as grácio e as cuneiforme, e deste lado mesma coisa, as grácio e as cuneiforme. Okay? Então vemos que entre esses surcos temos uns cordões, que são essas paredes aqui, entre os surcos, né? Que vai ser o cordão anterior, que é toda essa parte que é do surco anterolateral até o surco médio, né? Esta parte é pintada de azul. O cordão lateral, que é entre os surcos posterolateral e anterolateral, este pintado de verde. E o cordão posterior, que é entre o surco posterolateral e o surco médio posterior. Ok?
Então temos esses 3 cordões que separam a medula espinhal da configuração externa, ok? Agora a configuração interna, né? O que eu não falei aqui, a medula espinhal é dividida em 2 substâncias, a substância branca e a substância gris. A substância branca tem esse nome porque é composta por axons e fibras com mielina. E a substância gris são compostas com fibras sem mielina. A mielina que faz dar essa coloração mais branca para as substâncias. Então, substância branca com mielina, substância gris sem mielina, ok? E é onde que se localiza essa substância gris e essa substância branca? A substância gris é tudo isso aqui, que tem forma de H. E a substância branca é tudo isso aqui que não é a substância gris, ok? Então, só para ter isso em mente. Agora a configuração interna da substância gris, né? Que a gente viu aqui, que parece que tem forma de H. Elas são divididas em hastas, né? Em hastas, que tem a hasta posterior, que é essa pintada de azul, e ela que dá as sensações sensitivas, ou também chamado de aferente. Então, por ela que chega as neuronas que vão dar as sensações, que vão captar as sensações. Agora temos a hasta anterior, né? Que é a hasta posterior, e esta aqui pintada de vermelho, hasta anterior. Como que essa aqui capta as sensações, essa aqui capta os movimentos, ok? Então tem função motora, ou também chamado eferente. Aqui de color verde temos a zona intermédia entre as 2 hastas, ok? E na medula espinhal, a nível de L1, a nível de T1 até L2, tem esta partezinha aqui também, que é chamada de hasta intermédia ou lateral. Então, essas são as configurações internas da hasta, né? Em relação às hastas, que meio que todos os lugares, as localizações. E estas hastas também se dividem, né? E elas se dividem na cabeça, no pescoço e na sua base. A hasta anterior, ela vai se dividir em 2, na sua cabeça e na sua base. E ao meio disso tudo vai ter uma zona chamada como comissura gris, ok? Então, aqui são as configurações mais superficiais, né? Hasta posterior, hasta interior, zona intermédia e hasta lateral. E aqui mais profundamente nessas hastas, né? Esta hasta posterior é dividida em cabeça, pescoço e base. A hasta anterior também é dividida em cabeça e base. E a zona intermédia é onde é a comissura gris, ok? Agora a parte mais difícil da parte de medula, né? Que são os núcleos das substâncias. Vamos ver os núcleos que tem dentro dessa substância gris e depois os núcleos que tem na substância branca, ok? Vemos que cada uma dessas bolinhas tem um nome e cada uma dessas bolinhas fazem uma coisa com o nosso corpo. Então vamos dividir assim. Os que estão pintados de azul, como eu falei, o que acontece na hasta posterior? Elas captam quais sensações?
sensações sensitivas. Então, as sensações sensitivas vai ser pintada de azul. Então, todos esses núcleos aqui têm alguma função sensitiva. O que vimos na asta anterior? Que ela capta sensações motoras, né? Então, tudo que vai ser pintado de vermelho vai ser núcleos que tenham algo a ver com a função motora. E os núcleos pintados de verde vão ser tipo a mistura dos dois, porque está no meio, então vai captar um pouco das sensações e motor. Perdão, tive que dar uma pausa aqui. Então, recapitulando, os pintados de azul, já que está na asta posterior, captam as funções sensitivas. Da asta anterior, captam as funções motoras. E como está no meio, esse de verde, vai ser uma mistura dos dois, ok? Então, estes núcleos aqui vão ter uma função mista, ok? Então, aqui tudo que eu já falei para você, né? Dos surcos, surco médio posterior, surco intermédio, o surco posterolateral, anterolateral e o surco médio anterior. Vamos falar dos núcleos da substância gris. Tudo aqui, só para deixar claro, tudo que está aqui também vai estar nesse lado aqui, só desenhei de um lado só para ficar mais tranquilo de entender. Então vamos falar sobre o nome de cada um e sua função, ok? Vamos falar dos mais importantes, só para deixar na cabeça os mais importantes, para não se confundir com 300 nomes. E é isso. Então, esse está pintado de azul e é o 2. Temos o núcleo gelatinoso, ou também com o hipônimo de Rolando, ok? Então, tem esses dois nomes: núcleo gelatinoso ou núcleo de Rolando. Quais são as funções do núcleo de Rolando? As funções do núcleo de Rolando são 5, ok? Capta impulsos táctiles, termoalgesia, que é os sentidos de dor à temperatura, né? Quando você encosta algo quente, né? Você tem uma dor ali devido à temperatura. Então isso é termoalgesia. Então vamos lá. Impulsos táctiles, termoalgesia, prurito, que é as coceiras, o sentido de cócegas e os sentidos sexuais, né? Os estímulos sexuais. Então esse núcleo aqui capta estas informações. Este núcleo aqui como a gente falou, né? Aqui vai ser a cabeça, aqui vai ser o pescoço e aqui a base, né? Da asta posterior. Então, o núcleo de Rolando está na cabeça. Este número 13 aqui, que se chama núcleo próprio da asta posterior, está no pescoço da asta posterior e tem a função D, a mesma função do núcleo de Rolando, ok? Então, a mesma função do núcleo de Rolando, que vai ser captar impulsos táctiles, termoalgesia, prurito, cosquilho, né, de cócegas e sexuais. Então, esses dois têm a mesma função, ok? Tem as mesmas funções um do outro. E agora esses dois aqui, para terminar a asta posterior, que são o núcleo, vamos falar do 4 primeiro. O núcleo basal médio. Esse aqui vai se chamar núcleo basal lateral, porque está mais lateral, né? Esse aqui mais médio, esse aqui mais lateral. Então, médio, médio, lateral, ok? Qual que é a função deste núcleo?
do núcleo basal médio. Núcleo basal médio tem a sua função de captar sensações inconscientes profundas. O que seria isso? O que seria? Cadê? Também tem o epônimo de Clarke. Esse. Núcleo basal medial de Clarke. Capta sensibilidade profunda inconsciente. Então, o que é essa sensibilidade profunda inconsciente? Imagina lá quando você está dormindo e alguém faz cosquinha com você com uma pena no seu nariz. Você está sentindo, mas está dormindo. Então, isso que é a sensibilidade profunda inconsciente. Você está inconsciente, no exemplo, dormindo, e tem uma sensibilidade a cócegas. Então, isso que é a sensibilidade profunda inconsciente. É esse sentimento, vamos dizer assim, não sentimento, né, mas essa coisa que você sente se chama sensibilidade profunda inconsciente e é devido a este núcleo, ok? O núcleo basal lateral vai ter a mesma função também. Vai ter a mesma função de sensibilidade profunda inconsciente e também os reflexos espinales, ok? Vai ter os reflexos espinales junto com a sensibilidade profunda inconsciente, ok? Então acabamos a asta, os núcleos e as funções da asta posterior. Agora vamos falar da asta anterior, que é bem facinho, que é qual que é o nome desses dois núcleos? Núcleo motor lateral, núcleo motor médio, ok? Como a gente falou, essa asta capta as sensações motoras, né? Então, núcleo motor. E o que vai fazer esses núcleos? Esses núcleos vão inervar os músculos do tronco e do pescoço. Principalmente isso, o núcleo vai inervar os músculos do pescoço. Qual que é a diferença entre os dois? É que os dois vão fazer a mesma coisa. O medial vai inervar os músculos da parte mais medial do pescoço e o núcleo motor lateral vai inervar os músculos do pescoço mais lateralmente. Só isso. Então, vai inervar os músculos do pescoço mais anteriormente e mais medialmente, e mais lateralmente. Ok? E esses dois aqui, que são as misturas da asta anterior, da asta posterior e da asta anterior, primeiro, qual que são o nome deles, né? Como eu falei, vai ter a mesma configuração desse aqui. Então esse aqui vai ser o núcleo lateral e o núcleo médio, ok? O núcleo lateral vai ter qual função? Vai ter função de inervar e captar as sensações das vísceras. Das vísceras, como assim das vísceras, né? Dos órgãos viscerais, como o estômago, o fígado, o intestino, o duodeno, tudo vai captar as sensações e a parte motora destes órgãos, ok? Este lateral. E o medial não é muito estudado porque a gente não tem uma informação tão concreta da função deste núcleo, ok? Então, repassando agora, para acabar, a da substância gris, porque também temos a substância branca, né, que são muitos núcleos. Vamos lá. Da substância branca. Esse aqui a gente não estuda muito, mas para fim de
de conhecimento se chama núcleo extremo da ala da hasta posterior. E qual que é a função dele? É captar os sentidos termogésicos, né? De dor através da temperatura. Então lá, vamos lá, recapitular todas as suas funções. 2. Núcleo gelatinoso ou de Rolando, que tem a função, que tem 5 funções, né? Captar impulsos táctiles, impulsos termogésicos, impulsos de prurito, impulsos de cócegas, cosquilho e impulsos sexuais. O número 3, que é o núcleo próprio da hasta posterior, tem as mesmas funções do de Rolando. Os núcleos basais médio e lateral têm a função de sensibilidade profunda inconsciente, sendo que o lateral tem a sensibilidade profunda inconsciente e também os reflexos espinais, ok? Da hasta anterior temos núcleo motor médio, núcleo motor lateral. O que faz? Inervam os músculos do coelho, músculo do pescoço. Então, aqui é mais medial, os músculos mais mediais, tanto anteriormente, tanto posteriormente. E aqui inerva mais os músculos anterolaterais, né? Um pouco dos músculos anteriores e os músculos laterais do pescoço. E aqui temos novamente núcleos laterais e núcleos mediais, sendo que o núcleo lateral tem a função de inervar e ter a percepção sensitiva das vísceras. Isso aqui a gente não conhece muito bem, ok? Então estes são as funções, a função, né, a forma, a longitude, os limites, as relações, né, e a configuração externa dos núcleos da substância gris.